Olá, irmãos, graça e paz. Que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. Pastor Elias Santos, com mais uma ministração de fé e de esperança. Como vai vocês? Eu costumo dizer que com Cristo sempre estamos bem, né? Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à perseguição, à opressão. Porque o próprio Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus, ele deixou bem claro que no mundo nós iríamos ter aflições. Eu não prego um evangelho leviano. Que a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, vai ser sombra, água fresca, todo mundo vai te aplaudir, como diz nosso irmão, te aplaudir de pé. Eu não prego isso porque isso não é verdade. Já viu aquele ditado que diz, quanto mais você ora, mais assombração aparece. Quanto mais você ora, quanto mais você se santifica, mais é perseguição. Mas porque cada dia você está se aproximando mais de Deus e se afastando do mal, né? Então o inimigo não vai ficar satisfeito, ele vai querer te bombardear para querer destruir, né? Porque esse é o interesse dele. Amados irmãos, eu fiz uma pergunta, me fizeram uma pergunta hoje. Pastor, o senhor defende Jesus? O senhor defende o Evangelho? Não defendo. Jesus não depende de mim para defendê-lo. A verdade de Jesus Cristo é tão absoluta que não depende de mim. Você vai defender uma coisa que não existe. Aí você tem que defender aquilo ali. Não existe, é como hoje nós vemos aí, né? Quanto mais a pessoa faz aquela narrativa mentirosa, quanto mais diz, que pensar que não, a pessoa acredita. Uma mentira dita várias vezes, aí se torna verdade para muitos aí, né? Então Jesus não precisa, o Evangelho não precisa ser defendido. Por isso que eu não defendo Jesus. Porque Jesus é a verdade absoluta, irmão. Ele não depende que eu defenda ele. Eu prego o Evangelho. Eu prego porque eu creio, porque é verdade na minha vida. Eu prego porque é verdade. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse a verdade absoluta de Jesus, eu não estaria aqui. Então eu não perco tempo com alguém que diz, porque... Né, eu estava conversando com um empresário e ele estava dizendo, estava com vários argumentos, por que Deus permite isso, por que Deus permite aquilo, é sempre essa narrativa, né? Então eu estava conversando com outro cidadão, o cidadão me conheceu e veio conversar comigo, porque Deus não pode matar, não sei o que. Eu digo, meu amado, olha, se ele pode, se ele não pode, eu não estou aqui para questionar, eu sei que ele fez. Ele é Deus. Ele diz, eu mato, eu saro, eu faço viver. Operando Deus, quem pode impedir? É Deus que dá a bênção, é Deus que dá a maldição. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, está lá em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Se atentamente ouvir e obedecer, vai ter a bênção. Se não ouvir, vai ter a maldição. Que é o mal em ação. O que é bênção? A bênção sendo derramada na sua vida. O que é maldição? O mal em ação. Você distante do Pai, você vai ter bênção? Não vai ter. Vai ter maldição. Porque está distante do Pai. Então, eu quero estar compartilhando João capítulo 8, versículo 30 em diante, que diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus falando, né? Jesus, vários sermões aqui, discurso de Jesus sobre a sua missão. Jesus estava dando o discurso sobre a sua missão, estava ensinando sobre a missão dele, né? Sempre Jesus ensinava. Jesus passou mais tempo ensinando do que curando, né? Ele passou mais tempo ensinando. Porque aquele que aprende de Jesus, ele não vai cair em contraditório, ele não vai cair em situação, né?
Então ele passou mais tempo ensinando. É como diz aí fora, né? Não dando peixe, mas ensinando a pescar. Então Jesus sempre estava ensinando as pessoas a se libertar do mal, se afastar. Porque Jesus curou muito. Né? Eu acho que se fosse colocar os milagres que Jesus fez, a Bíblia não cabia. Ele foi destacado alguns, mas Jesus ensinou mais do que curou. Né? Então é importante o ensino da palavra. Então, meus amados, Jesus aqui falando, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Então, muitos, não foram todos. Dizendo ele, Jesus Cristo, estas coisas muitos creram nele. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus, que cria nele. Jesus estava falando para os judeus que cria nele. Né? Jesus estava falando diretamente. Então, não é para aqueles que não creem. Então, a verdade de Jesus é absoluta para quem crê nele. Para quem não crê nele, vai ter sempre narrativa, né? Vai dizer, não, porque... Né? Sempre vai ter algum argumento que não condiz com a verdade, porque a verdade absoluta é Jesus. Jesus é caminho, verdade e vida. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Então o versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então tem que permanecer, né? Não é só levantar a mão e dizer, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te amo, e depois, né, permanecer nele. Se você estiver nele, ele vai estar em você, e tudo que você pedir, no tempo dele, na hora dele, né? Muitas vezes a gente quer entender Deus. A gente não pode entender Deus porque assim ele não era Deus. Né? Então a gente temos que se conformar, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o tempo certo, ele sabe a hora certa. Então, nós cremos sem ver. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Né? Então Jesus aqui ele diz, ele falou para os discípulos que cria nele, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Tem que permanecer, abençoado. Não pode. O mundo espiritual tem leis, tem normas, tem regras. Então, se você diz que é um cristão, então você tem que provar que é um cristão. É pelos frutos que se conhece a árvore. Não dá para dizer que está com Jesus e, ao mesmo tempo, fazer algo que não condiz. Então, quem está com Jesus faz o que ele fez. Amém, amados? Então, o versículo 32, que é muito famoso, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo não tem verdade. Ele é a própria verdade. Jesus Cristo não tem amor, ele é o próprio amor. Então não tem como questionar, não tem como argumentar. É ele, porque dele, para ele, são todas as coisas. Quanto no céu, quanto na terra. Ele, o sim, o amém, já foi dado. Então meus amados, pise na cabeça do diabo, do adversário, crendo, confiando, sem duvidar. Amém? Não duvide de Jesus Cristo. Amém? Creia nele, confie nele, porque fazendo assim, você será bem-sucedido. Amados queridos santos, eu vou orar por você, amém? Você que quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por você. Amém? Eu não posso fazer o vídeo sem fazer esse apelo, porque pode ser teu último dia, né?
o meu também, né? Pode ser o meu, pode ser o teu. Porque uma certeza nós temos, né? Que vamos partir daqui. Só quem não vai morrer é quem não nasceu. Mas nós temos essa certeza que a qualquer momento nós iremos embora. Então eu tenho que fazer esse convite, porque se eu não fizer, o teu sangue está sobre mim, né? Então eu tenho que fazer. Cada vídeo que eu fizer, eu tenho que fazer esse convite. É um convite especial. É um convite para você morar eternamente com Ele. Amém? Então, você que nunca fez essa oração, é uma oração simples. A partir do momento que você faz essa oração de todo o teu coração, você deixa de ser criatura e agora você vai ser filho amado do Pai. Então, se você quer, repita essas palavras comigo. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, aonde quer que você esteja, qual parte do globo terrestre, do mundo, qual o momento que você esteja me assistindo, manhã, tarde, noite, diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador e me reconcilio contigo. Escreve meu nome no livro da vida. Me dá força para caminhar contigo, para prosseguir. Pai, hoje eu quero declarar que não vivo mais, mas o Senhor vive em mim. A partir deste momento, eu faço a melhor escolha da minha vida de entregar-me por completo ao Senhor, corpo, alma e coração. Meu Deus e meu Pai, esta pessoa que fez essa oração, dá força, dá o teu Espírito Santo, dá discernimento, coragem, ousadia, para que esta pessoa venha ter uma caminhada contigo. É assim que eu te peço, é assim que eu já te agradeço. Agora, Pai, esta pessoa que fez essa oração, agora distribui, Senhor, os dons, dom de discernimento, dom de cura, limpa, restaura, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados queridos, eu te peço que você seja um semeador desse ministério. Seja um semeador desse ministério. Eu vou colocar o QR Code aí, né? QR Code. Para você, tem as duas opções aí. Tem o QR Code e tem a chave Pix aí para você semear com alegria. Amém? Se você se constranger, não semeie não. Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, se você se sentir incomodado, não é para você. É para quem Deus toca, né? Não é para... Se você assiste o vídeo e não se sente à vontade, então não é para você. É para aqueles que Deus chamou. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Esse ministério é uma terra produtiva, não é uma terra seca. Né? Se você quer fazer a experiência, faça a experiência e depois você vai colocar o teu testemunho aí, amém? Porque contra fatos não existe argumento, amém? Muitas pessoas, recebo depoimento de muitas pessoas que Deus está fazendo uma grande obra na vida de muitas pessoas que crê. O que foi que nós lemos aí? Eu vou repetir de novo, foi que nós lemos aqui, olha. Dizendo ele estas coisas, creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele. Amém? É para quem crê, não é para quem não crê. Quem tem dúvida não tem certeza. Então, se você tem certeza, amém? Quem tem certeza não tem dúvida. Quem tem dúvida não tem certeza. Então, se você tem certeza, esta mensagem é para você. Amém? Não se esqueça também de dar o seu like, seu joinha, se inscrever, colocar teu nome aí nos pedidos de oração. Quero saber qual cidade você me assiste, qual parte do mundo. Pastor Elias Santos está na cidade da Vitória de Santo Antão, né? Pernambuco, nós estamos em Pernambuco, amém? Então, aonde você estiver, dá o teu joinha aí. Pastor, eu estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, estou na Argentina, você escreve aí, amém? Estamos juntos e misturados nesta fé, amém? Que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente.
Qualquer momento estaremos retornando aí com mais uma mensagem de fé e de esperança. Amém? Graça e paz. Nunca se esqueça, o Eterno Soberano, Ele te ama, sabia? Eu também. Tchau.